Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos conversando com o deputado estadual Kleber Rodrigues, lá de Natal, do PL. Você participa, temos nossas redes sociais. Você sabe que pode fazer parte do programa de hoje com a gente. Então, vamos continuando aqui nosso programa de hoje. Carol, a Avenida João da Escócia vinha passando por estudos técnicos e agora vai sofrer mudanças definitivas. A Prefeitura deu início ao projeto estrutural para a construção de canteiro central no prolongamento da avenida. As obras de construção do canteiro central na Avenida João da Escócia, no Nova Betânia, estão a todo vapor. As obras começaram no final de abril e a previsão para finalizar é na quarta-feira da próxima semana. Os serviços estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura do município. O objetivo é que a construção do canteiro central impeça que os motoristas façam manobras arriscadas. O intuito é acabar com o alto número de acidentes nesta região. Há uma diferença significativa da questão da segurança, porque o condutor ele não tem que mudar tanto de faixa para poder ele se deslocar naturalmente, porque ele chegava aqui nesse ponto, ele tinha que naturalmente se deslocar para a faixa da direita. E com isso, se ele não prestasse atenção, não reduzisse a velocidade, aí gerava acidente. O diretor executivo de mobilidade também explicou que o município pretende realizar mais obras do tipo em outros pontos da cidade. A cidade praticamente boa parte está mapeada já. Aí esse mapeamento é justamente o pontapé acidente. Nós verificamos que aqui tinha muito acidente, então a gente começou a mapear e desenvolver os projetos. Esperamos que traga realmente melhoria para o trânsito, essa mudança definitiva. A Prefeitura promete que vai fazer outras mudanças também no trânsito em Mossoró. O importante é melhorar a questão da mobilidade urbana. Para a Mossoró já tem, em alguns aspectos, características de cidade bem maior, realmente, diferente das outras cidades aqui das proximidades, aqui na região oeste, e é necessário realmente que as mudanças elas não venham à toa, né, Vonúvio? Pois é, Carol, esta é uma mudança que está sendo confirmada, concretizada pela Prefeitura através da Secretaria de Mobilidade, só que existem outras demandas, como, por exemplo, dos motoristas por aplicativo aqui do município de Mossoró, não só os motoristas por aplicativo, mas qualquer um que trafega na cidade e que precisa fazer o desembarque ali no centro de Mossoró, não existem as placas sinalizando que aquele local é de embarque e desembarque. Ou seja, se um carro, um veículo para ali no centro da cidade, sem essa placa e em havendo uma fiscalização do trânsito municipal, facilmente ali ele poderá receber uma multa, né? Poderá ser notificado. E aí o pessoal aí que representa, né, os motoristas por aplicativo buscaram a Prefeitura, mas ainda não existe resposta quanto a isso, né? Vai depender de licitação, de tudo. Foram atendidos, só que essa demanda foi mais para frente. Então, além disto, né, tem a questão da Zona Azul, que é um fato que precisa, é um problema que precisa ser resolvido, estacionamento lá no centro da cidade. Então, tem muito mais coisa a ser discutida, além, claro, disto que a gente acabou de ver. Pois é, então vamos continuar nossa conversa, nossa entrevista com o deputado estadual Kleber Rodrigues. A gente já tem aqui, inclusive, deputado, a participação do ex-vereador Petras Vinícius, que está mandando um abraço e agradecendo por ser sensível e apresentar projetos na área da inclusão. Deputado, e em relação ao PL, ao projeto dessa questão do prazo para o laudo dos autistas, de acordo com o PL, a partir da sanção do projeto, os laudos que já existem hoje dessas pessoas autistas, eles já passam a ter uma validade permanente? Não, porque ele conta a partir da sanção, né? Então, esses laudos anteriores, eles não têm validade porque eles só têm a sua validade propriamente dita a partir da sanção da governadora Fátima. Deputado, por que é importante o debate sobre este assunto, né? Direcionado aos autistas, né, em nível de Estado, direcionado também a muitas questões que simplesmente não têm voz e que precisam da Assembleia Legislativa. Por que o senhor
como é que o senhor avalia a necessidade deste tipo de debate e de soluções que parecem simples, né? Vistas assim de longe, principalmente de nós que não temos contato com uma pessoa autista? É verdade. Como foi falado, são temas relativamente simples que podiam, sim, já ter tido uma visibilidade anteriormente. Não só esse tópico, mas diversos outros tópicos que poderiam ter uma celeridade maior, não só da Assembleia, mas das casas legislativas. Esse projeto, como eu estou dizendo, eu abracei. Tem um outro projeto que é em sessão, caso seja necessário, pela vontade do pai ou da mãe, do nome na carteira de identificação, né, do ITEP, que também é mais um benefício para que o pai ou a mãe possa fazer essa apresentação. Então, tem inúmeros tópicos, inúmeras defesas que podem ser feitas, mas muitas vezes, infelizmente, quando se trata de determinados assuntos, às vezes fica na conversa e não vai para a prática. O intuito é justamente esse, é sair da conversa, colocar em prática e trazer esses benefícios às pessoas que têm autismo. Deputado, em relação a essa questão deste prazo, qual era anteriormente a justificativa para essa atualização constante do laudo? Eu pergunto no sentido de entender se essa permanência não causa um prejuízo, se não é necessário realmente um acompanhamento constante destas pessoas. Olha, o acompanhamento sim, mas o laudo ele traz alguns benefícios, vamos dizer assim, da comprovação, né? Então não há necessidade da renovação, como eu falei aqui há pouco, de um laudo a cada 90 dias. Já estou dizendo que não há, independentemente da questão da Covid-19. Quando você se trata de uma pandemia dessa, é injustificável você ter que tirar esse jovem para ir a um médico com um custo, como eu falei aqui há pouco, que é um custo alto, não é baixo. Quantas pessoas hoje, em virtude até da pandemia ou antes dela, vamos dizer assim, não tem dinheiro para poder fazer a alimentação da sua casa. Então, ela tem que retirar uma quantia que não é baixa, de R$450, para poder pagar uma consulta para fazer essa renovação a cada 90 dias. Então, é algo, vamos dizer assim, dispendioso, é um custo aproximadamente, vamos dizer assim, quase de R$2.000 que ela vai ter que ter no ano, que graças a Deus, a partir dessa sanção, esse custo ela não vai ter mais. O senhor tem outros projetos ou ideias dentro desta pauta da inclusão? Sim, como eu falei há pouco, né? Existe essa luta, essa batalha nossa. Eu tive com o ex-vereador Petras no ITEP, com o diretor do ITEP, justamente para fazer essa incorporação aí na identificação dessa carteira de identidade, e acredito eu que nesses próximos dias, porque foi essa a promessa do diretor do ITEP, pediu um tempo em virtude da pandemia, mas já deu esse sinal positivo que será incorporado. Então, são diversas lutas que eu tenho certeza que será atingida, porque eu estou focado para trazer mais benefícios e direitos às pessoas que têm autismo. O governo do estado já sinalizou quando deve fazer a sanção deste projeto? Geralmente ele leva entre 7 a 10 dias, mas já estou dialogando sim com a Casa Civil para ver se pode dar a celeridade para tentar dar uma antecipada aí na aprovação. Deputada, em relação à pandemia da Covid-19, como é que o senhor vê este último decreto com a flexibilização das atividades? Olha, eu vejo a questão dos decretos, posso dividir ele em duas partes. O primeiro, que é inegável que essa doença, como eu falei aqui há pouco, ela tem afetado diversas famílias, porque inúmeras pessoas têm perdido suas vidas. Mas também, até como presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, e é visível a todos, até porque o Estado hoje amarga 17% de desempregados, que as atividades elas precisam voltar. Então, as pessoas estão morrendo pela doença e outras pessoas também estão passando necessidade e fome. Eu tenho contato e dialogado com o FEComércio, SESC, SENAI, todas as federações, como a FIERN, e é difícil porque esses empresários, teve até um crédito aberto pelo governo do estado, eles pegaram esse crédito, mas como a atividade não abriu, chegou a hora de pagar. Como é que ele vai pagar se ele não tem a sua atividade aberta para poder remunerar? Então, eu vi com muita felicidade a reabertura ontem de algumas atividades, só esperei que tivesse também tido uma atividade, um retorno mais amplo, voltado à questão das escolas, mas torço que se volte à normalidade, porque a única maneira para a sociedade ela voltar à sua normalidade é com a vacinação. Então, torço aqui que essa vacinação em massa ela ocorra de maneira rápida, para que a gente possa aí estar se abraçando, se confraternizando e voltando à nossa normalidade. Carol fez uma pergunta hoje ao vice-governador Antenor Roberto, na Rádio 95 FM, foi o nosso entrevistado hoje lá, do Meu Dia Mossoró, sobre esse decreto, né?
Carol perguntou se o decreto atendia politicamente às demandas da classe produtiva, mesmo diante de uma fila que estava ali por volta do meio-dia, em torno de 40 pacientes aguardando um leito de UTI Covid. Hoje, as pessoas não têm o leito de UTI e também não têm leito de UTI normal, né? UTI clínica. Como é que o senhor entende que é a abertura, a flexibilização deste momento, né? A necessidade dos empresários, mas a situação crítica da pandemia? Eu não falo aqui nem só a questão dos empresários, tanto que eu dividi ela em duas partes. Eu falei que a doença é uma doença grave, é uma doença que tem devastado diversas famílias, porque inúmeras pessoas têm perdido a vida. Batemos aí pico de inúmeras pessoas, milhares de pessoas morrendo por dia, mas a outra nossa preocupação é voltada ao emprego. Então, não estou tratando apenas a questão do empresário, não. Tem inúmeras pessoas, o Estado hoje amarga 17% desempregados. Eu estou falando que a cada 100 pessoas, 17 hoje acordam e não tem para onde ir, porque não tem seu emprego. Então, também tem essa dificuldade enorme voltada à questão da manutenção da sua família. Então, vejo nesse sentido de ter tido uma amplitude maior voltada ao retorno, mas retorno com todo cuidado, com o uso da máscara, com a higienização das mãos e, claro, quando possível, distanciamento social. O senhor acha que foi uma decisão política realmente da governadora? Eu acho que foi a decisão, nesse momento, correta, de fazer a abertura de maneira gradual, porque eu entendo que já chegamos a um ponto que, se não abrisse, teríamos um prejuízo muito maior. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão da pandemia pelo governo do Estado? Olha, primeiro dizer que o nosso maior foco é a vacina, porque tudo é o cuidado que cada pessoa individualmente tem que ter. Então, acredito que se a vacinação ela tivesse tido seu início de uma maneira mais antecipada, com certeza hoje teríamos um percentual muito maior de pessoas vacinadas. O governo está fazendo a sua parte, como também os municípios, mas para mim a grande dificuldade hoje que se tem, primeiro, no início da pandemia, foi a divergência de entendimento, onde alguns poderes dizem que é para usar máscara, outros dizem que não é necessário, e depois vem aquela crise de decreto, né? Então, uma prefeitura diz que pode, outra prefeitura diz que pode, o Estado diz que não pode. Então, essa briga todinha, infelizmente, causou tremendos prejuízos. Deputado, circula nos corredores da Assembleia Legislativa a possibilidade de uma CPI lá na Assembleia para investigar ações do governo Fátima Bezerra. Segundo informações, existem já assinaturas confirmadas para esse processo de investigação. O senhor tem conhecimento desta articulação? Eu desconheço. Eu escutei pela imprensa alguns comentários, mas a Assembleia, até essa semana, em virtude de alguns casos de Covid, ela estava funcionando de maneira híbrida, mas nessa última semana funcionou de forma remota. Então, o que eu escutei foi pela imprensa, mas a nível de casa, não. Como é que o senhor vê essa queda de braço que está existindo entre a Prefeitura de Natal e o governo em relação à pandemia? Eu vejo de maneira preocupante, como eu falei aqui há pouco, a prioridade tem que ser as pessoas, a prioridade tem que ser a vida. Então, era interessante que tivesse um direcionamento único, o que eu falei aqui há pouco. É complicado entender que uma cidade pode abrir uma atividade até às 10 horas, essa atividade abre até às 8, outra não pode abrir. Então, fica muito confuso. Eu estou numa determinada... Eu estou em Natal hoje, é um decreto, eu estou em Mossoró, é outro, mas o decreto do Estado é outro. Então, o interessante é que fosse um decreto único, que tivesse uma conversa entre todas as partes, que tivesse um acordo e todo mundo saísse dali afinado com a mesma ideia, porque eu acho que quem ganhava com isso, com certeza, era a população que ia saber que existia um único decreto e que esse decreto tinha que ser seguido. Vamos, então, fazer nosso segundo intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista com o deputado estadual do PL, Kleber Rodrigues.